Nesse vídeo, a gente vai mostrar como que uma analogia com o oscilador harmônico, que vocês veem em cursos da graduação de quântica, permitem a gente quantizar o campo eletromagnético. No vídeo anterior, a gente motivou fisicamente a necessidade de quantizar o campo eletromagnético. E aí, de maneira pragmática, o que a gente quer dizer com quantizar o campo eletromagnético? A gente vai promover as grandezas de campo eletromagnético a operadores quânticos e a gente vai ter que estabelecer qual é a relação de comutação que é satisfeita pelos campos. Que aí a gente tem todo o aparato matemático que a gente precisa para prever qualquer coisa relativa ao campo eletromagnético. Então, no caso de uma partícula não relativística, como é que foi feito o procedimento de quantização, que vocês estudam bastante aí nos cursos da graduação? Você vê que a posição da partícula é descrita por operador e o momento linear da partícula também. E esse operador momento linear é a massa da partícula vezes o operador velocidade. Então aqui a gente vai estar denotando os operadores colocando um chapéu em cima para indicar que é o operador. Não vamos carregar isso o curso inteiro não, que sobrecarrega demais a notação, mas como a gente está estudando o processo de quantizar, é bem importante deixar bem claro na notação o que é operador e o que não é. E aí, na mecânica quântica da graduação, você vê que o comutador do x com p, no caso aqui unidimensional, é IH cortado. E aqui, na verdade, se você quiser, tem um operador identidade implícito. Né? A ideia é que isso aqui não é um número. Né? Tudo que vai atuar nos estados quânticos são operadores. Então, aqui tem esse. Mas quando a identidade a gente, em geral, não bota, fica só o IH cortado. Em mais dimensões, generaliza dessa forma a relação de comutação. Então, esse delta daqui é o delta de Kronecker. Ele é 1 se o J for igual a K, e 0 se for diferente. Então, essa relação de comutação aqui está dizendo o que para a gente? Está dizendo, por exemplo, que a componente y do operador de posição comuta com o momento x, com a componente x do momento. Isso aqui dá 0 o comutador. Agora, o x com a componente x do p, aí dá IH cortado, e assim por diante. E aqui eu enfatizo que esse momento que aparece, que é o massa vezes velocidade, na verdade ele é o momento canônico conjugado à posição que vem lá da mecânica analítica. Nesse vídeo, a gente não vai precisar usar nada de mecânica analítica. Mas, na verdade, está implícito em todo o edifício da mecânica quântica. Quando você fala em hamiltoniano, quando você fala em momento canônico, tudo isso é importante. E a gente mais para frente vai ver que é bem importante mesmo tomar cuidado de que esse P, ele nem sempre vai ser massa vezes velocidade. Nesse caso que a gente estuda no curso de graduação é verdade. Mas quando você tem uma carga interagindo com o campo magnético, não vai ser. A gente vai voltar nisso. Então aqui, em princípio, tem toda uma importância de mecânica analítica que eu já quero destacar, mas que a gente não vai usar nada no vídeo de hoje. Eu, antes de usar, vou fazer uma revisão mais para frente de mecânica analítica. Mas eu já vou usar certos termos também para vocês irem também vendo a dimensão de analítica que está aí por trás, que está sempre presente. Portanto, de maneira pragmática, o que a gente quer saber é o seguinte: quem é o análogo do X e do P para o campo eletromagnético? Estabelecer isso vai permitir a gente ter uma teoria quântica do campo eletromagnético e isso vai demandar da gente identificar claramente quais são as grandezas físicas conjugadas entre si. Né? Porque aqui na casa da carga a gente tem a posição e o momento que a gente usa lá desde sempre, que vão ser as grandezas que vão satisfazer as relações de incerteza e tal. Qual é que vai ser o análogo disso para o campo? Vai ocupar a gente boa parte do vídeo todo de hoje, basicamente, e a gente vai voltar nisso em vários outros vídeos. E o ponto central para a gente no vídeo de hoje é a constatação de que o campo eletromagnético é uma superposição de osciladores harmônicos independentes. Então, o que isso significa? Está aqui ilustrado nesse GIF, né? Que não é exatamente assim que você vê no experimento, isso aqui é só um GIF animado, né? Você joga uma luz branca num prisma, e aí se ela incidir aqui, sem ser fazendo 90 graus com a face, se for 90 graus, todas as cores refratam igual, né? Vai ficar tudo na normal. Mas se não for 90 graus, cada cor refrata numa direção diferente, o índice de refração de cada cor é diferente. Então você decompõe um branco nas cores, e aí você tem aqui, sai o azul ou o vermelho, sei lá, todas as cores do arco-íris. E aí aqui esse GIF está até mostrando justamente que a diferença entre as cores são os comprimentos de onda, né? Então o vermelho vai ter um comprimento de onda maior, ele tem uma frequência menor, e assim por diante. Por ter frequência diferente, vai interagir diferente com o prisma, vai refratar num ângulo diferente. E aí, essas cores justamente, a cor é justamente as componentes do campo que vibram com frequências distintas. E aqui, então, cada um desses modos, você vai poder pensar como oscilador harmônico. E o fato deles serem aqui para a gente é fundamental, que eles são independentes, eles não trocam energia entre si. Isso sai da linearidade das equações de Maxwell, uma coisa que você explora nos cursos de eletromagnetismo. Você vê que você pode escrever o campo como uma superposição de Fourier e analisar a dinâmica separadamente desse campo. E aqui eu já até friso que a gente vai estar, nesse vídeo, sempre considerando o campo livre. Então, quer dizer, aqui tem um prisma para ilustrar para a gente que decompõe, mas eu estou analisando aqui o campo. O campo já quando ele não está na presença de matéria e ele viaja livremente. Aí os componentes de Fourier não se misturam. E aí, o que é interessante é o seguinte, é que a gente pode
formalizar essa dinâmica do campo eletromagnético como uma dinâmica de osciladores harmônicos, só que o oscilador harmônico vocês aprenderam a quantizar na graduação. Então a gente consegue quantizar o campo eletromagnético diretamente a partir de uma analogia mecânica. É exatamente isso que a gente vai fazer. E aí dessa forma a gente vai, de maneira criativa, evitar precisar fazer uma formulação mecânica analítica do campo eletromagnético. Claro que a gente perde algumas coisas, e aqui, como eu já adiantei, isso tudo vai ser para o campo livre. Então, quando a gente tiver interação também, aí tem algumas sutilezas adicionais. Então, depois a gente vai entrar na parte da mecânica analítica, mas a gente já vai pegar boa parte da física importante da quantização do campo, sem precisar de adentrar o terreno da mecânica analítica. Então, esse é o programa. Esse GIF daqui ele ilustra para a gente o caminho central que a gente vai... O caminho central não, o caminho que a gente vai percorrer para chegar aí na quantização do campo eletromagnético. Mas é fundamental a gente também diferenciar os problemas. Uma coisa é o oscilador mecânico que a gente tem quando a gente estuda lá na mecânica quântica da graduação. Outra coisa é um campo. Então vamos começar fazendo as distinções. Na quântica da graduação, a gente está estudando osciladores materiais, né? Então, por exemplo, aqui uma imagem de um bloco preso por uma mola no teto. E aí, nesse tipo de sistema, a hamiltoniana, né, a energia do sistema, vai ter um termo cinético e aqui o termo potencial, que dá ali gera a força restauradora na mola. Então, esse momento vai ser massa vezes velocidade. E aí, então, a variável dinâmica que descreve o bloquinho é a posição dele, que é uma função do tempo, e a solução desse sistema vai ser uma oscilação harmônica com a frequência aqui da mola. Então, a solução geral vai ser uma amplitude, e aqui esse φ é a fase. Então, isso aqui é o que a gente estuda lá na graduação. Claro que no contexto da mecânica quântica, a gente não está tipicamente pensando num bloco preso por uma mola. Então, essa oscilação pode ser um elétron preso num potencial harmônico, por exemplo, um potencial gerado por um laser. Mas nada disso importa para a gente aqui. Porque a dimensão que a gente quer é justamente fazer o mapeamento entre o campo eletromagnético e esse oscilador material, essas equações do oscilador material. Só que olha como é diferente para um campo. Então, para começar, o que a gente chama matematicamente de um campo? É para referir o fato de que o que faz o papel do x no campo é o campo elétrico. Essa é a variável dinâmica. E aí uma solução, por exemplo, para o campo viajando no vácuo é dessa forma que está aqui, como vocês estudam lá no curso de eletromagnetismo. Então vai ter aqui uma amplitude do campo e o campo ele é uma função do ponto do espaço do instante de tempo. Então é diferente do oscilador material. O oscilador material, você tinha que a variável dinâmica era função de um parâmetro que é o tempo, que dava a dinâmica do movimento ali. No caso do campo, e é por isso que chama campo, ele é a função também do ponto do espaço. O campo, matematicamente, significa isso. A cada ponto do espaço você tem um valor. Então ele tem aqui, na verdade, infinitos graus de liberdade, né? Que é o valor do campo a cada ponto do espaço. E então você vê que é um problema já dramaticamente distinto, porque aqui o que a gente está falando que tem oscilador é que em cada ponto do espaço, se você olhar essa solução particular que a gente colocou, você vê que o campo elétrico, para cada ponto fixo, se você fixar o R, você vai ter uma equação de oscilador harmônico. Então, bota R igual a zero, por exemplo. Aí você vê que tem a mesma equação que está aqui. Então, essa é a diferença central do ponto de vista matemático. E ela, quer dizer, também se traduz na energia do campo. Então, a hamiltoniana do campo eletromagnético, ela vai ter, na verdade, a seguinte estrutura. Você vai ter que somar em todo o espaço, vai ter que integrar no volume, né, todo ali que tiver, uma componente da energia, que é a energia elétrica, e outra que é a energia magnética. Então, você vê que tem uma estrutura diferente aqui, porque ali, no caso do campo, você tem que integrar espacialmente para ter a energia total que está no campo. Então, nos cursos de eletromagnetismo, vocês demonstram essa expressão em detalhe, e quem quiser em aula eu posso revisar, mas para a gente vai ser um dado aqui, vai ser daqui que a gente vai partir, que é essa energia do campo eletromagnético. Então, olhando assim matematicamente, você vê que tem bastantes diferenças. Então, a gente agora vai querer encontrar as semelhanças que vão fornecer o caminho para a gente poder quantizar o campo. A primeira coisa importante para perceber é que se você olhar no espaço, né, como esse GIF está representado, então cada ponto do espaço aqui, como a gente falou, tem um oscilador harmônico. Mas os osciladores em pontos diferentes não são independentes, né? Porque justamente num dado ponto o que acontece? Tem essa onda se propagando. Então, num dado ponto, num instante o campo elétrico está variando no tempo, isso gera um campo magnético, que varia no tempo gera um campo elétrico, e isso vai se propagando aqui. Então, na verdade, os osciladores harmônicos que são independentes, que não trocam energia entre si, eles estão em Fourier, que é o que esse GIF já estava mostrando desde o início, né? Que são as cores lá. Então, isso é a componente de Fourier em frequência do campo. Então, na verdade, quando a gente vai construir esse paralelo de associar, pensar no campo eletromagnético com a analogia ao oscilador material, tem duas coisas. Primeiro, o campo tem infinitos osciladores. Então, a gente tem que conseguir escrever o campo como osciladores independentes. Eles só são independentes em Fourier.
E aí, em cada oscilador desse, a gente vai associar um oscilador mecânico. Esse é o programa. Aqui a gente já viu uma coisa que vai voltar bastante no curso, que é que quando a gente está lidando com campo eletromagnético quantizado, é muito conveniente a gente trabalhar em Fourier. Nesse slide, vamos rever alguns conceitos importantes que vocês estudaram no curso de eletromagnetismo sobre ondas eletromagnéticas. Então, esse GIF que a gente está estudando bastante, matematicamente é descrito por essa expressão aqui. Vamos agora entender cada uma dessas grandezas. Por hora, vamos focar só aqui nessa expressão daqui. Então, vamos começar pelo argumento que está dentro do cosseno. Isso é o que a gente chama de fase da onda. Se você fixar um ponto do espaço, por exemplo, aqui, esse ponto que eu estou marcando aqui na tela, você vê que o campo ele oscila harmonicamente, como a gente discutiu no slide anterior, com uma frequência bem definida. Por isso que é uma onda monocromática e a frequência dela eu estou chamando de ômega K. E depois eu vou explicar porque eu botei essa notação, porque eu botei o casinho aqui. Mas ter um ômega bem definido é o que caracteriza ser uma onda harmônica. Além disso, tem a dependência espacial também harmônica que está aqui dentro. Então, quem que é esse K? Esse K é o vetor de onda. A direção dele te dá a direção que a onda está propagando. Então, nesse GIF daqui, o K está na direção X chapéu. Então, você tem aqui que a onda se propaga na direção X e o módulo do vetor K está ligado com o comprimento de onda, é 2π sobre lambda. Então, esse lambda dá a periodicidade espacial. Se agora você olhar para um tempo fixo, então imagina que você pausou aqui esse GIF, né? Como é que eu pauso? Sei lá, imagina que o GIF está pausado. Quando você pausa o GIF, se você anda lambda, você repete a mesma coisa, tem essa periodicidade espacial. Então, isso são os elementos centrais. Quem precisar de alguma revisão, a gente pode discutir na aula, né? Porque é dessa forma esses conceitos. E deixa eu discutir também agora a parte que está aqui na frente. Né? Esse E0 é a amplitude do campo elétrico e esse vetor unitário que a gente chama de vetor de polarização. Ou seja, ele dá a direção do campo elétrico. Nota que nesse exemplo aqui, esse epsilon ele está sempre na direção y. Então, esse vetor de polarização ele é y chapéu. Então, a gente tem aqui uma polarização linear. O campo elétrico está sempre na mesma linha. Por que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, a gente não vai precisar de outras polarizações, mas lá nos cursos de elétron vocês veem que tem outras polarizações possíveis. Esse campo elétrico que está aqui, ele é, então, uma onda harmônica, mas para ela ser uma onda eletromagnética que você observa na natureza, ela tem que satisfazer as equações de Maxwell. Isso impõe vínculos entre essas grandezas. Então, em particular, vocês veem lá no curso de elétron que esse ômega ele tem que ser dado pelo módulo do vetor de onda vezes a velocidade da luz. E aí, isso daqui pode ser escrito também equivalentemente como dizendo que o C é igual a lambda F, que é uma equação bem geral, bem comum na física ondulatória. Né? Por isso que tem esse subíndice K aqui, para deixar claro que esse ômega não é um cara independente. E para satisfazer a lei de Gauss, a gente está sempre considerando aqui que a gente está no vácuo, como eu falei. Então, o dívido no vácuo, ele tem que ser zero. Se você calcular a divergência desse campo elétrico, você vai ver que para ela ser zero em todo ponto do espaço, em todo instante de tempo, você precisa que essa condição seja satisfeita. Ou seja, a polarização tem que ser perpendicular ao K. Nota que nesse GIF o E está em Y, uma outra possibilidade seria ele estar em Z. Qualquer outra escolha é a combinação dessas duas. Então você tem 2 graus de liberdade. Isso indica que a onda eletromagnética é uma onda transversa. Os campos oscilam perpendicularmente à direção de propagação da onda. Então, em resumo, o que eu quero destacar é que para essa solução, no fundo, o que a gente tem de independente é o vetor de onda, que é o K, e a polarização, que tem 2 possibilidades. Isso é o que caracteriza o que a gente chama de um modo do campo eletromagnético. Qualquer campo elétrico, a solução geral da onda eletromagnética no vácuo pode ser escrita como uma superposição de modos eletromagnéticos. Então, cada cara aqui é determinado por um K e esse ômega, que faltou o Kzinho, está amarrado pela relação de dispersão que a gente comentou antes. Então, esse ômega K vai ser dado pela velocidade da luz vezes o módulo do K. Então, você somando em K e sigma, somando em todos os módulos, você tem a solução geral do campo elétrico. Então, isso aqui é bem geral. Por isso que muitas vezes no curso de eletromagnetismo você estuda só um módulo do campo, porque todo o resto você pode obter superpondo. Tem várias observações importantes aqui. A primeira coisa é destacar o seguinte, que cada componente, essas amplitudes aqui, elas não dependem do tempo, né? Porque toda a dependência temporal da onda viajando no vácuo está aqui. E, em particular, então, quando o tempo passa, você vê que os modos não se misturam. Então, está aqui a matemática deles não trocarem energia entre si, né? Que a gente comentou anteriormente. Então, isso é fundamental para o que a gente vai fazer. Por isso que cada modo aqui, cada um, se você pegar cada K e sigma, esse cara que vai ser um oscilador independente, e é esse cara que a gente depois vai mapear no oscilador mecânico. A gente vai chegar nisso depois.
Outra coisa, nota que esse lado direito é manifestamente real, né? Que o campo elétrico ele é real. E você pode expandir numa base que não é cartesiana. Então aqui a gente considerou na nossa escolha essa superposição em ondas planas. Não precisa, você pode superpor em ondas esféricas. E em vez desses cais serem, por exemplo, o K, X, chapéu que eu coloquei, a gente pode escolher os cais como estando numa base esférica e assim por diante. A gente vai pensar na base cartesiana, que é o que a gente chama de base de ondas planas. Por que tem o nome de onda plana? Porque essa fase da onda ela vai ser constante nos planos perpendiculares a K. Então, seja, geometricamente, pega lá o caso que a gente viu no slide anterior, que era mais simples, o K está na direção X chapéu. Então, a fase, né, o cosseno, ele vai ter um cosseno de Kx menos ômega t. Então, você vê que a fase não depende de Y e de X. Se você pegar uma fase, o plano YZ, todos os pontos aqui vão ter o mesmo campo elétrico. Então, as frentes de onda aqui vão ser planos, por isso que é uma onda plana, tá? E no caso geral, você pode ter que, em vez de ter um somatório, ter uma integral e você tem um contínuo, que é a transformada de Fourier. Né? Isso é um detalhe técnico, a gente não vai precisar muito disso. Tá? Então, essa é a base matemática que a gente precisa para tudo que a gente vai construir no vídeo. Então, qualquer dúvida que tiver dessa parte de ondas eletromagnéticas, levem, por favor, para a aula. Bom, nos slides anteriores, a gente motivou que um modo do campo eletromagnético é o análogo de um oscilador mecânico. Agora, quem que é o análogo da posição do oscilador harmônico? Ou seja, quem que vai fazer o papel do X e do P nesse modo do campo eletromagnético? Ou seja, se você olha para a energia do campo eletromagnético, como é que a gente vai ler um X e um P aqui? Essa é a pergunta que se coloca. E, bom, esse P a gente lembra que é basicamente a derivada no tempo da posição, né? Só que aqui, essas energias não têm essa forma de maneira imediata, né? E aqui entra, então, o papel dos potenciais, na verdade. Porque o campo elétrico, se você lembrar, quando você expressa ele em termos de potenciais, como vocês veem lá nos cursos de eletromagnetismo, ele é menos o gradiente do potencial escalar, menos um A ponto. Então, aparece aqui uma derivada temporal do potencial vetor. Enquanto que o B não depende da derivada temporal do potencial vetor. Então, de alguma maneira, esse cara daqui parece ter alguma coisa de um termo cinético, que ele vai depender de alguém que tenha derivada no tempo, e esse cara aqui não. Isso, falando desse jeito, pode parecer um pouco forçado, mas é extremamente preciso. E a gente vai, primeiro aqui, motivar de uma maneira ainda não totalmente precisa, mas depois a gente vai fazer isso com todo o detalhe. Uma primeira coisa, quando você está no vácuo, né, que não tem fonte, não tem carga, não tem corrente, você pode sempre escolher o potencial escalar como zero. Então, o único potencial não nulo é o potencial vetor. Você sempre pode fazer essa escolha. Quem não lembra disso de eletro, mais para frente, nos próximos vídeos, a gente vai mostrar isso por um outro caminho que vai sair naturalmente. Além disso, a permeabilidade magnética ela satisfaz essa relação daqui, tá? Em termos da permissividade elétrica, também que vocês veem lá no curso de eletromagnetismo. Essa relação é muito profunda, né? Enfim, se relaciona a velocidade da luz no vácuo com grandezas eletromagnéticas. Ela que permite a unificação da ótica com o eletromagnetismo, né? É que permite não, talvez seja forte, mas ela que consuma essa unificação. Vocês veem lá no curso de eletromagnetismo. Então, estou expressando assim para já aparecer um C aqui, que daqui a pouco eu vou precisar dele. Então, se o φ é zero, o campo elétrico só ficou com o termo dAdt. Então, você vê que esse termo aqui realmente ele tem uma cara de termo cinético, ele tem um dAdt ao quadrado. E o termo magnético vai ter a ver com o rotacional do A. O rotacional do A, pensa no caso em que o campo magnético só tem aqui, um E elevado a K escalar R, que é basicamente a parte real disso, vai ser os exemplos que a gente tratou antes, né? O rotacional você vê que ele é basicamente fazer o produto vetorial de IK, né? Pelo F. Então, o nabla no espaço de Fourier, ele se torna basicamente IK vetor, né? Vetor de onda. Isso é uma propriedade bem geral de transformadas de Fourier, que vocês talvez já tenham visto lá no curso de métodos matemáticos da graduação, e é uma das coisas mais profundas. É por isso que o espaço de Fourier também é tão conveniente, porque ele transforma os operadores diferenciais nabla em multiplicações vetoriais, né? Então, o div vai ser um produto escalar e assim por diante. Usando isso daqui, você tem que o hot do A, na prática, vai ser um K quadrado vezes o A para cada modo. E o K, a gente viu que é ômega quadrado sobre C quadrado. Aí esse C quadrado corta. Aí olha como você já fica com um cara que é cinético e o outro cara já é um ômega quadrado vezes o próprio cara. Enfim, eu sei que está tudo meio rápido aqui e a gente vai fazer tudo em detalhe. O que eu quero destacar desde agora? Primeira coisa, o papel físico do potencial vetor aqui. Então, quando a gente começa a estudar eletromagnetismo, o potencial vetor ele entra como auxiliar matemático.
Da perspectiva da eletrodinâmica quântica, o potencial vetor tem um papel bem fundamental. A gente vai voltar nisso bastante ao longo dos próximos vídeos, não quero falar muito agora. Mas foi para motivar ver ele aparecer de uma maneira natural e não simplesmente cair do céu. A gente está vendo já aqui uma pista de por que ele é importante, tá? E o segundo é para ter então uma ideia de mais ou menos para onde a gente está indo. De alguma maneira esse cara daqui vai ser a energia cinética e de alguma maneira esse cara vai ser a energia potencial. E agora a gente vai tentar fazer tudo direitinho para, enfim, ficar menos jogado. Inclusive, você vê que aqui não tem nenhuma integral espacial, né? Então essa integral vai ter que sumir. Tudo isso a gente vai fazer com calma agora. Agora, então, vamos tornar um pouco mais precisas as nossas intuições, né? E o nosso ponto de partida, então, é um modo do campo, que é esse potencial vetor. A gente poderia ter começado, do ponto de vista de conta, a gente poderia ter começado o vídeo aqui. Dizer assim, ó, esse é um modo do campo eletromagnético e a gente vai agora calcular a energia do campo eletromagnético e tentar escrever de uma forma que é um oscilador harmônico. Mas olha a quantidade de intuição que a gente já tem por causa das discussões anteriores. Então a gente agora entende por que a gente escolheu um modo, ou seja, que é um cara que é puro no espaço de Fourier, é ele que vai corresponder um oscilador harmônico, e por que a gente está trabalhando com potencial vetor e não com campo elétrico, por exemplo. Então essa daqui é a expressão que a gente vai partir. Poderia ser ainda mais geral, porque esse potencial vetor ele é real, então em princípio esse epsilon aqui poderia ter um conjugado. Mas eu estou escolhendo trabalhar com uma base de polarização real. É um direito que eu tenho. Eu posso trabalhar com a base de polarização real e isso fisicamente significa que eu estou trabalhando com a base de polarização linear. A gente já viu antes, né, que nesse GIF, por exemplo, o epsilon está em x chapéu. Então, a gente tem aqui dois sigmas possíveis, está aqui ilustrado nesse desenhozinho, é a base de polarização e é uma base ortogonal. Então, esse produto escalar aqui, né, vai dar uma delta de crônica. Então, ela é zero se for polarizações diferentes. Tá? Então, basicamente, aqui a gente tem tudo que a gente precisa. Bom, aí nem bem a gente começou, já tem um problema. Porque a questão é a seguinte, se você pega um modo mesmo do campo, se você calcula a energia desse modo, como é que você calcula a energia? Encontra o campo elétrico, que é derivar esse A no tempo, joga aqui dentro e integra. Depois faz a mesma coisa para o magnético. Isso dá infinito. E, primeiro, por que dá infinito? Vocês podem fazer o cálculo e verificar, mas tem uma maneira rápida de ver. Esse campo elétrico, ele é positivo definido, que está ao quadrado, né? Então esse A quadrado é positivo. E você tem campo em todo o espaço, né? E o espaço tem volume infinito. Então não tem jeito, esse cara daqui vai ter que dar infinito. E esse é o primeiro de muitos infinitos que aparecem na dinâmica quântica. E boa parte desses infinitos vem do fato de que a gente está lidando com um campo que tem uma natureza contínua, né? Então você tem aqui infinitos graus de liberdade. Né? Então esse já é um primeiro problema, como é que a gente lida com os infinitos? Isso foi uma das artes que foi sendo dominada, né, quando foi se construindo a eletrodinâmica quântica. Tem vários infinitos, no nosso curso vão aparecer alguns, não tantos assim, mas depois quem fizer curso de teoria de campos, eletrodinâmica quântica, vai ver muitos outros infinitos. E sempre que aparece o infinito, ele tem que ser domado. E tem uma física sempre muito rica, conceitualmente, por trás do que você está fazendo para subtrair esse infinito. Então, isso tem que ser analisado cada caso separadamente. Para esse caso que a gente está lidando, como é que a gente vai domar esse infinito? Tem duas possibilidades. Uma é quantizar o campo em uma cavidade, que é o que a gente vai fazer. É mais conveniente. Daqui a pouco eu falo da outra. O que é quantizar o campo em uma cavidade? É, por exemplo, supor que eu não tenho mais o espaço livre. O meu campo ele está livre aqui dentro desse cubo, né? Aqui dentro não tem carga, não tem corrente, não tem nada, mas ele está confinado nesse cubo. Então pode pensar que é um cubo perfeitamente condutor, alguma coisa que prende esse campo aqui dentro. Tá? Você pode também fazer de outro formato, por exemplo, uma cavidade esférica. Qual é o preço que você paga quando você bota a cavidade? Bom, por que você botou a cavidade? Porque a energia do campo agora é finita, que agora tem um volume finito do espaço para você analisar. É por isso que você botou a cavidade. Agora, qual é o preço? Agora você vai ter que determinar os modos do campo dentro da cavidade. E, em geral, se você tiver, por exemplo, uma cavidade esférica, a base de onda plana nem vai ser boa. Você vai ter que escolher outras bases, e dependendo da geometria, pode ser um problema bem complicado. Uma outra coisa que acontece, que é bem interessante, é que os seus vetores de onda eles ficam discretizados. Pela mesma intuição que aparece quando você estuda física básica, lá, você pega a corda de violão, prende nos extremos, e aí você discretiza os comprimentos de onda possíveis. Quando você impõe condições de contorno numa onda, você discretiza os modos que podem existir ali, né? Que vão ser ressonantes com a cavidade. Por que a gente está... Eu estou falando, pensa num cubo perfeitamente condutor. Nada disso é, assim, um material perfeitamente condutor, mas o ponto aqui todo para a gente é o seguinte, a gente quer quantizar o campo no espaço livre. Então isso aqui é um artifício que a gente está fazendo. No final das contas, a gente vai tomar o volume para infinito. Então está sempre implícito em tudo que a gente vai fazer, se a gente está considerando o campo livre, que no final a gente vai tomar o volume para infinito.
Então a gente bota um volume finito, fica com tudo finito, chega numa teoria quantizada, e quando a gente fizer as previsões observáveis lá de fenômenos físicos, no final a gente toma o volume dessa caixa para infinito. Isso é o mais comum que aparece na eletrodinâmica quântica. E eu quero aproveitar aqui para fazer um comentário que é o seguinte: por vezes você pode estar interessado num fenômeno físico que de fato se passa numa cavidade. Então, por exemplo, você quer estudar lá um campo eletromagnético aqui dentro de uma cavidade que você construiu no seu laboratório. Isso tem um nome, chama eletrodinâmica quântica de cavidade, é uma área riquíssima, mas claro, a gente está começando a estudar eletrodinâmica quântica, a gente começa com livre. Se você estiver estudando eletrodinâmica de cavidade, aí é importante você realmente ver qual é a geometria que você está interessado, qual é o material, isso tudo vai determinar qual é a condição de contorno que você impõe. Aqui a gente está no caso mais simples, como a gente está interessado no caso livre, a gente vai escolher a geometria que a gente quer, vai supor o material mais conveniente que a gente quiser, porque nada disso importa, porque no final a gente vai tomar o volume para infinito. Tem uma segunda forma de domar esse infinito que você não precisa de introduzir uma caixa. Você pode quantizar diretamente no espaço livre e aí esse K aqui ele assume valores contínuos. O lance é que aí o que vai acontecer? Você não vai poder considerar que você tem um modo. Que em um modo só é uma coisa que é fisicamente irrealizável, né? Porque realmente teria que ter uma onda que ocupa o espaço todo. Você vai ter uma energia finita, porque toda onda física, na verdade, vai ser uma superposição de Fourier, que aqui vai ser uma integral, né? De maneira que cada modo vai ter uma certa largura espectral ΔK. Quem quiser, depois eu passo uma referência que faz por esse caminho, né? E aí você não vai ter o problema do infinito, porque esse A de K signo, se você quisesse fazer um único modo, é como se a amplitude dele tendesse a zero. E tudo que vai ter um valor não nulo é essa medida, né? O AdK. Enfim, a gente não vai fazer assim no curso, não é o melhor jeito para fazer a primeira vez que está vendo, é matematicamente mais enrolado. E pior, ele soa mais rigoroso que o primeiro, mas ele na verdade não é mais rigoroso, porque se no final você toma um volume para infinito, vai dar exatamente as mesmas previsões. E, enfim, posso até provocar, quer dizer, vocês, né? Se o volume pode ser infinito, quem garante que o universo não é de fato uma caixa de volume infinito? Talvez seja, sei lá. Né? O ponto é, de maneira mais formal, posso dizer o seguinte: uma das coisas que os experimentos mais fornecem para gente é que, enfim, qual é a taxa de emissão espontânea de um átomo não depende de como é que é a fronteira nos confins do universo, o que está acontecendo em outra galáxia, nada disso importa. Então eu posso escolher, enfim, o que eu quiser, que vai ter que dar a mesma previsão empírica. Claro que matematicamente tem uma sofisticação danada. O caminho 1, você pode se perguntar, quem garante que qualquer geometria no limite vai dar a mesma coisa? E são problemas muito bonitos. Quem gosta de uma matemática mais rigorosa pode se interessar por isso. Mas do ponto de vista físico, no volume do infinito não pode fazer diferença. E de fato, você faz as previsões básicas do experimento, a eletrodinâmica quântica é uma das mais bem-sucedidas que tem, que é uma das teorias mais bem-sucedidas que a gente conhece. Então, enfim, sigamos pelo caminho 1. E vamos além. Para quem ficou incomodado, vai ficar mais incomodado agora. Porque o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente, ainda para facilitar, vai ter que impor a condição de contorno aqui da caixa. Poderia ser uma condição de contorno de dizer que é um condutor perfeito. Mas tem uma que é ainda mais conveniente, que é a chamada condição periódica de contorno. Que é uma espécie de condição de videogame. É como se você viesse andando para cá e quando você chega nessa parede, puf, você aparece do outro lado de novo. Então, a condição periódica de contorno diz o seguinte: se você está num ponto x e soma L, você tem o mesmo x. Então, é como se você estivesse dizendo que esse ponto e esse são o mesmo. Matematicamente, isso é equivalente a dizer que é como se eu estivesse dizendo que o nosso universo ele tem a topologia de um 3 toro. Porque o 2 toro está aqui, né? Você vai andando, aí de repente quando você volta para o mesmo ponto. Né? Então, é como se o nosso universo fosse um 3 toro, que não dá para visualizar assim tão bonitinho. Né? Mas, enfim, quando a gente impõe essa condição de contorno, ela é muito conveniente. Aí você pode falar assim, mas o universo é assim? De novo, não importa. A gente vai tomar o volume V para infinito. Quando a gente tomar o volume V para infinito, todos os K's vão estar presentes. Então, qual foi o formato da caixa, a condição de contorno, nada disso não pode importar. Tá? Quem quiser, a gente discute mais disso na aula, do ponto de vista filosófico, matemático, físico, mas enfim. Mas esse é, de fato, o caminho mais comum que o pessoal usa. E essas condições de contorno, às vezes, são chamadas de condições de Born-von Karman. O efeito que elas têm sobre o K é basicamente o seguinte: se você impõe que somar L no X chega no mesmo ponto e no Y, e assim por diante, a discretização do K é dada por essas condições aqui, como às vezes vocês veem até em curso de matéria condensada da graduação. O jeito de verificar isso pode ser diretamente a partir daqui, né? Quer dizer, imagina que você tem aqui um elevado a IKX.
Aí, se eu estou dizendo que é elevado a IKX somar L chega no mesmo ponto, então eu estou dizendo que essas coisas são iguais para todo x. Então isso aqui implica que um E elevado a IKL tem que ser 1. Então esse KL vai ter que ser um múltiplo inteiro de 2π. Então é isso exatamente que está aqui, para o x, para o y e para o z. Tá? Se você colocasse uma outra condição de contorno, o que ia mudar? Ia mudar quais são os k's que você tem permitidos. De novo, no limite que o volume vai para infinito, você vai ter, enfim, todos os k's possíveis do mesmo jeito. Então a gente pega o mais simples de todo. Então aqui tem uma dimensão, é por isso que eu estou batendo muito nesse ponto, que é uma coisa importante da modelagem da teoria científica mesmo, né? Que, enfim, a gente está estabelecendo uma sistemática que vai permitir a gente, ao tomar o volume para infinito, trabalhar com campo livre. Quem ficar incomodado com isso, depois de ver esse primeiro jeito, pode ver a condensação no contínuo e vai chegar exatamente nos mesmos lugares. Finalmente, a gente tem tudo o que precisa. A gente reconheceu, então, que um modo do campo eletromagnético é o que vai fazer o papel de um oscilador. Então, o que a gente vai fazer agora é calcular a energia desse modo. A gente vai substituir aqui, calcular essas integrações espaciais numa caixa. E aí, depois da gente integrar espacialmente, vão sobrar apenas dependências temporais. Em seguida, o que a gente vai fazer é reconhecer no que sobrou, tentar ler um oscilador harmônico dele de dentro. O que significa isso? Tentar escrever essa energia como tendo um termo cinético aqui, em termos do momento linear, e um termo potencial em termos de uma posição. Essas variáveis x e p, elas vão ter que ser canonicamente conjugadas, né? Como acontece no oscilador mecânico. E aí a gente vai poder quantizar e chegar no campo quantizado. Uma coisa importante é que nota que esse A, quando você substituir para calcular a energia, ele tem, então, a informação da amplitude, que está aqui no A, essa direção, que quando você calcular o campo ao quadrado, a gente vai ver que esse unitário vai sumir, porque ele tem módulo 1. Então, basicamente, o que vai sobrar depois de integrar vai ter a ver com esses AK sigma e AK sigma conjugado. Essas amplitudes, elas são números complexos, né? E a ideia é que o P e o X vão vir dessas duas grandezas. Bem, como a posição do oscilador harmônico é um número real, a gente espera então que ela seja algo dessa forma, né? Então, a menos de uma constante de normalização, que a gente determina depois, a gente espera que ela seja dada por essa combinação, que é essa combinação número real. Eu peguei esse A, K sigma elevado a menos j e somei com o complexo conjugado dele. E aí, para garantir que o x e o p vão ser variáveis canonicamente conjugadas, a gente busca então que o momento satisfaça uma relação tipo oscilador harmônico, né? Que eu estou botando massa igual a 1, né? Nota que é uma analogia, né? Quer dizer, o campo não vai ser exatamente um oscilador harmônico mecânico. O importante é a gente garantir que tem a mesma equação dinâmica. Então, aqui quando eu boto essa definição, P igual a x ponto, quando deriva essa expressão, você chega que o P também é um número real, né? Que é dado por essa expressão daqui. E para verificar que, de fato, você tem que o P e o X são variáveis canonicamente conjugadas, a gente pode verificar que eles satisfazem ambas as equações de Hamilton, né? Ou seja, tem a dinâmica do oscilador harmônico. Como que a gente faz isso? A primeira já está aqui, né? Porque a gente já disse que o P é igual a x ponto. Então, isso aqui satisfaz a equação de Hamilton com m igual a 1. A outra equação é a equação de movimento, a segunda lei de Newton, né? Que é o F igual a ma, só que aqui é com m igual a 1 e a força sendo a força da mola, né? E, de fato, vocês podem verificar que o P ponto satisfaz essa equação daqui. Então, quando a gente busca dessa maneira, faz esse paralelo, a gente está garantindo que o x e o p são números reais e que eles são grandezas canonicamente conjugadas. Resta determinar quem é essa constante n. E aí isso a gente vai determinar calculando a energia do campo eletromagnético e impondo que dê a dinâmica de oscilador harmônico, né? Que dê com as constantes corretas. Então, essa constante de normalização vai ter informações do campo, né? Vai depender das constantes do ε0 e assim por diante. Então, isso é o que a gente vai fazer agora para descobrir essa constante de normalização, é o que falta. E aí, a gente pode começar fazendo o seguinte, quer dizer, então a gente propôs essa definição para o x e para o p, a gente pode inverter essa equação e isolar quem é o A e quem é o A conjugado e substituir aqui no potencial vetor. Então, eu peço para vocês pausarem e verificarem que a resposta dá isso daqui. Então, agora a gente vai entrar numa parte que é basicamente cálculo algébrico. Eu vou indicar quais são os cálculos, pausem, vejam se está tudo ok e qualquer coisa levem para o nosso encontro presencial. Nota que essa expressão daqui é essencialmente a expressão que a gente tem para o oscilador harmônico, quando a gente escreve ele em termos da posição e do momento mesmo. E essa é a expressão que a gente vai usar. Então, a partir dessa expressão que a gente obteve para o potencial vetor, a gente vai querer substituir ela para calcular a energia. Então, a gente precisa dos campos. O campo elétrico é obtido através dessa relação, né? O campo elétrico é menos A ponto.
E aí eu preciso então do A ponto. Quem é o A ponto? É derivar no tempo o potencial vetor que a gente obteve. Mas lembra que o X ponto nada mais é do que o próprio P. Então aqui vai ficar só o P cosseno. E quando você deriva o P ponto é a segunda lei de Newton, né? Ele vai ser menos ômega quadrado x. Então quando substitui, a gente obtém essa expressão aqui para o campo elétrico. Vamos primeiro calcular então a energia elétrica, depois a gente acha o campo magnético. Aí, a partir desse campo elétrico, é jogar aqui dentro e fazer a integração. Então a gente vai ter que elevar esse cara ao quadrado e integrar no espaço. Vão ter 4 termos. Um termo vai ter a ver com cosseno ao quadrado, a integral do cosseno ao quadrado. Nota que o cosseno ao quadrado ele pode ser sempre escrito como 1 mais cosseno de 2 vezes o argumento sobre 2. A integral do meio vai dar o volume sobre 2. E a integral do cosseno é uma função periódica, e como a gente usou condições periódicas de contorno, abram um cálculo, façam a integração, vocês vão ver que ela dá zero. Você vai ter que, em ambos os extremos, o integrando tem o mesmo valor, e aí, quando faz o extremo fundamental do cálculo, dá zero. Então, essa integral com cosseno ao quadrado, ela dá v sobre 2. Nota que se a gente tivesse realmente no espaço livre, o v seria infinito, essa integral ia divergir, que foi a divergência que a gente obteve lá atrás. Por isso que a gente quantizou na caixa. Uma outra integral que vai aparecer é quando cruza cosseno com seno. Essa integral é a mesma coisa que cosseno vezes seno, é seno de 2 vezes o argumento sobre 2. E aí integrar isso aqui, condições periódicas de contorno, dá zero. Então os termos cruzados vão dar zero. Então fazendo essas integrais, a gente obtém a contribuição elétrica para a energia. Então quer dizer, o que a gente quer é calcular essa integral daqui. Então a gente vai jogar isso aqui dentro. Nota que o unitário de polarização tem módulo 1, então quando você fizer o produto escalar do EK sigma por ele mesmo, dá 1. E aí, basicamente, vai sair 1 sobre n quadrado. E aí, como a gente viu, os termos cruzados dão zero, então tem uma contribuição que vem do P, que a gente definiu como sendo real, então isso daqui vai ser só o P quadrado, vezes a integral do cosseno ao quadrado, que a gente viu que é V sobre 2. Então aí já tinha um meio aqui, vai ficar 1/4. E o volume aqui no numerador. E o outro termo, mesma coisa, vai ficar 1 ômega quadrado, x quadrado, com esse pré-fator aqui. Resta só calcular a contribuição magnética. Para a contribuição magnética, a gente vai precisar calcular o rotacional do campo elétrico. Pausem o vídeo e verifiquem que o rotacional dessa expressão vai dar exatamente o que está aqui colocado, né? Bom, para a gente calcular a energia magnética, a gente vai ter que calcular o B quadrado. Aqui, agora a gente precisa do módulo quadrado desse vetor. Nota que o K é perpendicular ao unitário de polarização, né? A base de polarização a gente viu que o campo elétrico é transverso, então se o vetor K está aqui, por exemplo, a base de polarização está perpendicular. Então, esse produto vetorial, o módulo dele vai ser simplesmente o módulo do epsilon, que é 1, vezes o módulo do K quadrado, né? Que é isso aqui da K quadrado. E aí a gente agora tem tudo que a gente precisa para calcular a energia magnética. E aí, fazendo os cálculos aqui para a contribuição magnética para a energia, vocês vão ver que dá exatamente o mesmo valor que tinha sido obtido para a parte elétrica, e isso não é de graça. Tem uma simetria, quando você está no vácuo, na troca de campo elétrico pelo magnético, né? Então a energia tinha que dar mesmo por essa simetria. Então, quer dizer, se a energia elétrica era isso, a energia total é só dobrar. E aí a gente tem aqui, portanto, a forma, né, da energia do campo eletromagnético para um modo na caixa, e, como prometido, tem aí a estrutura de um oscilador harmônico, né? O P2 mais ômega 2 x2. Então, finalmente, chegamos no oscilador harmônico buscado. E, como a gente lá atrás, para fazer o paralelo, escolheu massa igual a 1, então a gente sabe que o hamiltoniano tem que ter essa forma daqui. Poderia lá no paralelo ter posto um m qualquer. Enfim, mais prático escolher m igual a 1. E aí, então, essa constante que está aqui na frente tem que ser meio, de modo que isso permite determinar a constante de normalização, que é o raiz de ε0 vezes o volume de quantização da caixa, né? Agora podemos, então, quantizar o campo eletromagnético em analogia com o que a gente faz no caso do oscilador mecânico. Então, a gente promove o x a um operador, promove o p a um operador e impõe a relação de comutação canônica xp comutado da UIH cortada. E aí, o campo eletromagnético com essa estrutura é agora um operador. Tcharam! Está feita a quântica. Esse Fiat é isso, né? O latim lá, faça-se a quântica. Está feita, está aí o processo de quantização consumado. Se tivesse todos os modos, como a gente viu que eles são independentes, é simplesmente somar.
E aí você vai ter aqui a estrutura do campo do hamiltoniano do campo quantizado. A gente poderia sempre trabalhar com campo quantizado em termos dessas variáveis P e X. Mas não é o mais conveniente, como na verdade já muitas vezes não é, mesmo no oscilador mecânico. O mais comum é a gente introduzir os operadores A e a DAG. Vocês podem conferir lá com o que vocês fazem na quântica da graduação. É a mesma definição que eu estou botando e aqui é massa igual a 1, né, como a gente escolheu. E aí vocês vão ver que, fazendo essa definição, o A e o ADAGA, o comutador dá 1, como usual. E aí você substitui no hamiltoniano, que está aqui, né? Se você pegar essa, escrever o P e o X em termos de A e ADAGA e substituir aqui, você vai ter lá o hamiltoniano como para um modo, como sendo H quartado ômega, vezes aqui o operador ADHA, que é o operador número, mais meio. Então aqui a energia de ponto zero, a energia mínima, né? Desse modo. Por fim, a gente pode escrever o operador potencial vetor, né? Ou seja, o potencial vetor quantizado. A gente já visto que para um modo valia essa expressão daqui, e aí, invertendo essas relações para escrever o x e o p em termos do A e o ADAGA, e substituindo aqui, vocês podem verificar que o potencial vetor é dado por essa expressão daqui, né? Usando também aí a normalização que a gente tinha encontrado anteriormente. E essa, então, é a expressão para um modo, né, do potencial vetor quantizado. E aí, quando tem todos os modos, é só superpor aí a contribuição de cada modo. E, bom, no vídeo a gente quantizou supondo que o unitário de polarização é real. Bom, se fizer o caso geral, chega aqui. Quem quiser pode refazer lá os passos para ver. Mas a gente sempre tem direito de escolher a base que a gente quiser, né? A gente pode escolher uma base real e a gente viu que a física disso é trabalhar com uma base de polarização linear. Dependendo do que você vai fazer, às vezes pode ser conveniente trabalhar com outras bases. Por isso também que eu estou botando aqui o resultado mais geral. Então, com isso, a gente tem tudo que a gente precisa. Tem uma física muito rica nesse slide, que a gente vai explorar aos pouquinhos ao longo de vários e vários vídeos. Vai ganhar intuição física conforme a gente analisar os exemplos. Aqui, então, é o hamiltoniano do campo eletromagnético livre. Depois a gente vai ver como é que fica quando tem interação. E aqui as relações de comutação. Como os osciladores são independentes, se você pegar vetores de onda diferentes, que dá modo diferente, ou se você pegar sigma diferente de sigma linha, que quer dizer polarizações diferentes, ou seja, também um modo diferente, você vai ter que usar e adagas comutam. Então eles só não comutam se você tiver o A e o adaga para o mesmo modo, com o mesmo K e K linha e o sigma igual a sigma linha. E assim como lá no caso do oscilador harmônico quântico que vocês viram na graduação, A comuta com A e a adaga comuta com a adaga. Tá? Como comentário final, a gente usou nos slides anteriores que como os osciladores são independentes, necessariamente quando a gente bota todos os modos, é só somar a contribuição de cada oscilador e fisicamente a gente espera que isso seja verdade. Mas a rigor, quem quiser ser mais rigoroso e demonstrar isso, é um bom exercício também para treinar as manipulações que a gente fez ao longo desse vídeo. Vocês podem refazer as passagens da quantização do campo eletromagnético partindo direto da expressão por potencial vetor com todos os modos. Então aqui pegando inicialmente ainda clássico, substitui isso na energia. Quando você substituir isso na energia, você vai ter termos que têm A elevado ao quadrado. Então você vai ter que multiplicar esse somatório por ele mesmo. Então vão aparecer termos que cruzam K com K'. Mas vocês vão ver que quando integrar espacialmente, os modos distintos vão interferir destrutivamente. Né? Isso é a física do teorema de Parseval. E aí realmente o que vai sobrar é exatamente isso daqui. Aí a partir daqui, quantizar é justamente promover esse P e X operador exatamente como a gente fez. Tá? Então quem quiser pode fazer aí esse exercício e isso encerra esse vídeo. Nos próximos vídeos a gente vai extrair consequências do que a gente obteve aqui. Tá? Obrigado.